Os irmãos estão bem? Que bênção. Vamos aproveitar que já estamos em pé. Vamos ler a Bíblia. Evangelho segundo escreveu o evangelista João. Capítulo de número 8. Verso 28 a seguir. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendentes de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Feche os seus olhos. Pai, é no nome de Jesus Cristo que nós oramos. Agradecemos a Ti, ó Deus, por Tua bondade, por Teu amor, por Tua misericórdia. Obrigado, Senhor, por ter nos dado a oportunidade de vir à Tua casa mais uma vez, de cultuar o Teu santo nome, de estar, ó Deus, comungando a nossa fé uns com os outros, com alegria. Querido Mestre, obrigado pelos louvores que já foram entoados, pela palavra que foi lida. Nós te agradecemos. Permaneça conosco, Pai, e continue falando aos nossos corações. Assim nós oramos, como também te agradecemos, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Tomem os vossos assentos. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, hoje é Dia dos Pais e, sem dúvida alguma, tem muitas famílias que estão reunidas para confraternizar esse momento tão importante, né? Que é comemorar o Dia dos Pais. Ser filho é algo bom, algo maravilhoso. Agora, ser pai é algo, alegria, o prazer é imensurável. O pai, ele é capaz de fazer qualquer coisa para defender os seus filhos. Quem tem os seus pais ainda, aproveitem. Continue honrando. Continue honrando. Honrando. Isso é algo que alegra o coração de Deus. Eu sei que aqui tem muitos que já não têm mais a figura do pai, que já partiu para a eternidade. Mas você que tem, aproveite. Meu pai faleceu há mais de 20 anos atrás, com 50 anos de idade. Muito jovem ainda. E faz muita falta
muita falta mesmo. Às vezes eu me pego pensando que se ele ainda estivesse conosco, talvez muitas decisões que eu já tomei, talvez não tomaria, tendo o auxílio de um pai. Por isso eu dizendo para você que tem pai ainda, valorize. Ah, mas o meu pai é isso, o meu pai é aquilo. Não importa. Cumpra a Bíblia. O que a Bíblia diz? Honra o teu pai. Honra a tua mãe. Porque os seus dias serão prolongados na terra. É um mandamento com promessa. Se você honrar, você vai receber. Vai receber o quê? Longevidade de dias. Honre. Ah, mas não está merecendo. A questão não é merecimento. A questão é você. A questão é você. Se merece ou não, não é o caso. A questão é você. Honre o teu pai. Que Deus possa continuar nos abençoando nesta caminhada. Gostaria de estar refletindo com vocês esses versículos que lemos. Evangelho de João, capítulo 8. Jesus ele está trazendo uma visão, ou pelo menos colocando diante dos seus ouvintes e nós todos a perspectiva da sua missão. E eu quero extrair apenas esses versículos do texto para que a gente possa pensar um pouquinho a respeito dele. Alguns pontos que considero importante para nós nesse maná de hoje. O versículo 28 diz: Disse-lhe Jesus: Quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Aqui está a primeira lição para nós todos. É estar linkado diretamente à visão e à missão. A visão e a missão daquele que nos chamou. Percebam que Jesus ele está, durante o seu ministério terreno, ele está cumprindo uma missão. Ele veio para um propósito. Uma vez estando nesta missão, e estando executando, ele está alinhado com a visão daquele que o designou para a missão. Então perceba que ele começa dizendo algo, e depois você lê os versículos anteriores, que é muito fácil de compreender, que ele está dizendo: depois que eu for colocado no madeiro, vocês vão saber quem eu sou. Vocês vão entender quem eu sou. E eu não falo de mim mesmo, eu falo daquilo que aprendi de meu Pai. Nós estamos em uma missão. Desde o momento em que nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós passamos a partir dali, passamos a executar uma missão. Missão essa que foi planejada por Deus ainda antes de nós sermos formados. Mas ela começa exatamente no processo
da salvação da nossa alma. Por isso eu preciso, principalmente, compreender e aprender de que eu preciso agir, eu preciso falar a linguagem daquele que me enviou, daquele que me chamou, daquele que me comissionou para esta missão. Eu não sei, talvez, por vezes, você está falando e a sua fala, ela está distonada com a fala daquele que te comissionou. Que fala é essa? A fala de Jesus. Eu preciso buscar compreender qual é o desejo que está no coração de Jesus, para que eu possa transmitir exatamente a mesma coisa, porque Cristo fez isso com o Pai. Eu preciso fazer isto com Cristo. Eu vou dizer de novo, Cristo fez exatamente, falou exatamente aquilo que ele aprendeu com seu Pai. Eu preciso fazer e falar exatamente aquilo que aprendo com Cristo. O que é que nós estamos aprendendo? Ele continua dizendo: e aquele que me enviou está comigo. O Pai não tem me deixado, só porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então percebam que o que Jesus está ensinando a nós é o segredo de uma vida abençoada. Primeiro, eu preciso trabalhar, eu preciso buscar ter uma visão e uma audição sensível para aprender com Cristo, falar aquilo que Cristo quer que eu fale. A segunda coisa é saber que Ele jamais nos deixará. Ele está conosco, mas para Ele estar conosco existe um condicional. Ele colocou aí o condicional. Olha, e aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só. Por quê? Porque eu faço sempre o que lhe agrada. Estão compreendendo o que a Bíblia está nos ensinando hoje? Existe um condicional para que Ele esteja conosco. Eu preciso fazer aquilo que lhe agrada. Eu preciso andar de acordo à palavra dEle. Eu não tenho que andar segundo aquilo que penso, aquilo que acho, aquilo que quero. Eu preciso andar exatamente enquadrado na sua palavra. Então, quando eu ando de acordo à sua palavra, eu vou fazer exatamente aquilo que lhe agrada. Então, Ele estará comigo. Ele não me deixará. Ele estará sempre comigo. Mas o fato dele estar comigo não significa que eu não terei problemas. Não significa, presbítero Wagner, que eu estarei isento das dificuldades. As dificuldades, elas vão bater na minha porta e por vezes entram. As dificuldades, elas vão sobrepor a minha caminhada. As dificuldades
na minha trajetória, na minha corrida, elas se tornam obstáculos. Mas isso não significa que Ele não está comigo. Ele sempre estará comigo. Agora, como que eu vou saber se Ele está comigo ou não? Como que eu vou detectar se Ele, o nosso Cristo, estará conosco ou não? Como farei isto? Só tem uma forma de saber. É fazendo uma autoanálise para saber se eu estou fazendo aquilo que lhe agrada. Interessante que o Senhor Deus, quando forma o homem no jardim do Éden, Ele forma o homem como ser pensante, com faculdades, sabendo discernir o que é certo e o que é errado, sabendo o que é bom e o que é ruim, discernimento. Então eu sei quando eu estou fazendo a coisa certa. Eu sei quando eu estou alinhado com a vontade de Deus. Eu sei quando eu estou fazendo aquilo que agrada a Ele. Eu sei, você também sabe. Porque Ele colocou dentro de nós algo por nome de consciência. E nós sabemos. Então eu vou saber se eu estou fazendo aquilo que lhe agrada. Mas para que eu tenha um parâmetro para saber se estou ou não, o meu parâmetro é a palavra de Deus. É a sua palavra que me traz os parâmetros necessários para eu fazer a avaliação se estou ou não, se Ele está ou não. É a palavra de Deus. Ele prossegue ensinando, versículo 30, dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Sereis meus discípulos, mas precisa permanecer na sua palavra. Aí o versículo 32, que é um versículo conhecido de todos, que diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que vai nos trazer libertação é o conhecimento da verdade. O conhecimento da verdade nos faz afastar da inverdade, da mentira que Satanás colocou na mente do ser humano. Da mentira, mas quais são essas mentiras? São muitas, e vou descrever algumas, para você ter uma noção da grandeza dessas coisas. Satanás, ele colocou na mente do ser humano que ele é autossuficiente. É autossuficiente. Ele colocou na mente do ser humano que o ser humano pode. Se é para o seu bem, pode. Não importa os meios, não importa as ferramentas que são utilizadas para satisfazer a sua vida, satisfazer os desejos, porque se é para satisfazer os desejos, pode. Satanás colocou na mente do ser humano que ele pode fazer tudo o que quiser, mas em determinado momento da vida pode se arrepender que tudo está resolvido. As mentiras que ele colocou dentro da mente do ser humano são muitas.
são muitas. A mentira que ele colocou no ser humano é que o ser humano precisa trabalhar para possuir. Porque você só vai conseguir prosperar se você se dedicar 100% ao trabalho. Pastor, mas isso não é verdade? Mas presta atenção. Você não deve ser um escravo do trabalho. Porque se você se tornar escravo do seu trabalho, você vai se tornar escravo do dinheiro. E se você se tornar escravo do dinheiro, você não estará servindo ao Senhor Deus, mas estará subjugado a Mamon. A palavra do Senhor diz que nós devemos ter cuidado com estas coisas. Mateus 6. Nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos e vos serão acrescentadas. O salmista, escrevendo o Salmo 127, diz que o Senhor dá, o Senhor trabalha ao favor daquele que teme a Ele, enquanto aquele estiver descansando. Satanás colocou mentiras no coração das pessoas. Mentiras essas que para chegar ao céu não precisa renunciar todas as coisas. Satanás colocou no coração de muitas pessoas que se ele não precisa vir à igreja, ele não precisa cultuar ao Senhor, mas se ele se apegar a alguns dos santos que a igreja católica canonizou, fez dessa pessoa um santo, já é suficiente. Então as pessoas, elas se dobram diante de imagens de escultura, pensando que essas imagens, ou que aqueles que aquela imagem representa, vai trazer liberdade para entrar no céu. Não é verdade. O único caminho para se ter acesso ao céu se chama Jesus Cristo. Mas Satanás colocou na mente das pessoas que isso é suficiente. Lembro agora de um filme que eu penso que a maioria assistiu, que é um filme engraçado, mas a mensagem que se transmite é uma baita de uma mentira. Quem não assistiu aquele filme, O Alto da Compadecida? Que o camarada faz tudo de errado, mas quando chega no seu julgamento, a mãe de Jesus intercede por ele. Por mais que ele pecou à berça e não se arrependeu enquanto tinha vida, mas quando está lá no julgamento, a Aparecida, que na verdade não é a Maria, mas a Aparecida, entra e faz com que aquele que cometeu o pecado não tenha as punições sancionadas pela desobediência. Muitas pessoas estão enganadas, estão tendo a mentira como verdade. É necessário que a gente observe o que Jesus está dizendo aqui. A Ave Maria, o São João, o São Pedro, o São Expedito, o santo, que tem mais santo no Brasil do que os dias do ano. Não sei se vocês sabiam dessa informação. Tanto que colocaram o dia de todos os santos, porque não tem mais de 365 santos.
Para vocês terem uma noção, no grau de mentira que Satanás colocou no coração das pessoas. E o problema maior é que as pessoas não buscam informações bíblicas para se desapegar dessas coisas que está levando-as ao inferno, e elas não sabem disso. São mentiras e mais mentiras. É por isso que Jesus disse, João registra no versículo 32 do capítulo 8: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só é possível apagar a mentira se você fizer uso da verdade. Se não usar a verdade contra a mentira, qualquer outro tipo de ferramenta não terá eficácia. Satanás colocou na mente de muitas pessoas que se traiu, não tem problema, continue a vida, não precisa se arrepender. Satanás tem colocado mentiras e mais mentiras no coração das pessoas, e eles estão, parece que, anestesiados. E a mentira, quando ela é repetida muitas vezes, na cabeça daquele que mente, a mentira se torna verdade. A mentira faz com que as pessoas percam a sensibilidade espiritual. Passam a ser insensíveis com relação à palavra de Deus. Satanás tem usado de mentiras e mais mentiras para poder desfocar aquilo que as pessoas têm de melhor. Por isso Jesus está dizendo, é necessário conhecer a verdade, para que a verdade possa trazer liberdade. E conhecereis a verdade. Agora, o problema maior que nós enfrentamos enquanto seres humanos é que a nossa carne, ela é tendenciosa para o mal. E quando a gente deixa essa carne predominar e dominar a nossa vida, a verdade encontra uma parede de resistência no nosso coração. Porque nós passamos então a defender a mentira como se fosse verdade. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Preste atenção. Apesar de o coração do homem, do coração nascer as fontes da vida, esse mesmo coração é enganoso. Ele é tendencioso. O coração, ele quer satisfazer os desejos da carne. E porque ele deseja satisfazer os desejos da carne, ele se torna um obstáculo para a ação da verdade na vida desse indivíduo. Eu passo a defender os meus próprios ideais. Eu passo a defender aquilo que eu entendo que é o certo. A Bíblia não pode ser olhada pela ótica daqueles que a interpretam como relativa. Porque a verdade da palavra de Deus, ela é absoluta. Para que haja uma interpretação da Bíblia, é necessário fazer uso do prisma da própria Bíblia. Então, quando eu tento olhar para a Bíblia e interpretá-la de acordo com a minha visão, essa interpretação, ela sai
com deficiências. E nós estamos buscando essa liberdade todos os dias. Eu preciso, você precisa, nós precisamos. Quando Jesus encontra com Nicodemos, que acontece ali aquele diálogo, e Jesus fala sobre o processo da regeneração. E todos nós somos conhecedores que a regeneração ela é algo gradativo e não instantâneo. Para que ocorra o processo de regeneração na minha vida, eu preciso buscar conhecer a palavra. Porque o processo, ele é gradativo. Eu vou sendo regenerado na medida em que vou conhecendo a palavra. Na medida que eu vou compreendendo aquilo que a Bíblia diz, vai acontecendo em mim a mudança que preciso, através do Espírito Santo de Deus. Pastor, então como é que eu faço? Você precisa de dar o pontapé inicial para a sua liberdade. Você precisa fazer exatamente aquilo que Jesus ordenou àqueles que estavam junto com ele quando ele chegou diante da sepultura de Lázaro. Jesus se volta para eles e diz: tirai a pedra. Finalizo essa reflexão dizendo para você o seguinte: a ação da palavra de Deus, ela vai ocorrer na sua vida a partir do momento que você quiser que isso aconteça. Enquanto você estiver colocando uma parede de resistência para a ação divina na sua vida, vai ter problemas. Problemas no processo da liberdade. Porque quem tem que abrir o coração para a palavra é você. E eu vou abrir o meu coração para a palavra não é quando eu estou sentindo, não é quando eu estou querendo, não. Eu preciso saber que há uma necessidade. Vou dar um exemplo para você. Quando você adoece e você vai ao médico, e o médico diz: você precisa tomar o remédio X e Y. Via de regra, tomar remédio nunca foi bom, principalmente a injeção. Mas por que é que nós tomamos injeção? Por causa da necessidade que temos de ser curado. Por que que tomamos o remédio amargoso? Porque o remédio que é amargoso, ele faz bem para o estômago no processo de digestão. Mas eu não gosto do remédio amargoso. Por que que não gosta? Porque ele amarga. É lógico, é óbvio que amarga. Mas o amargo faz bem para o processo de digestão que você precisa. Quando você toma aquele remédio, você sente um alívio. Você está com a barriga às vezes alta, empanzinado. Você toma o remédio que é ruim, mas logo na sequência você sente alívio. A palavra de Deus ao nosso paladar, por vezes ela é amarga, mas ela, quando desce para o nosso ventre, ela se torna doce como mel. A Bíblia fala sobre essas coisas. Então o conselho que eu dou a você nesta noite: não seja resistente à palavra de Deus.
Sempre tem uma área da sua vida que precisa de ser mudada, que precisa de ser trabalhada, que precisa de ser transformada. Não fica resistindo à ação do Espírito, à ação da palavra que tem o poder transformador. Porque o que vai trazer liberdade para a sua e a minha vida é a palavra de Deus. A palavra tem o poder de abrir a nossa visão e ver o quanto nós somos necessitados. A palavra de Deus tem o poder de abrir a nossa mente para que a gente possa ver o céu por dentro, por meio da sua palavra. A palavra de Deus era capaz de produzir em nós fé o suficiente para expelir, para expulsar as enfermidades, para expulsar os demônios, para orar e ver que a nossa oração tem eficácia. Mas eu preciso abrir o meu coração para isso. Eu preciso, e quem vai abrir o meu coração sou eu mesmo. Sou eu que tenho que abrir. Jesus nunca vai chegar e vai pegar o seu coração e parti-lo ao meio e dizer: eu vou entrar aqui. Jesus não é invasor. O Espírito de Deus não é invasor. A palavra chega e bate, e ela vai batendo. Se você compreender a voz de Deus, você vai abrir o seu coração, e quando Ele entrar, você vai poder usufruir dos benefícios da liberdade espiritual. Quem é livre espiritualmente não tem medo de nada. Quem é livre espiritualmente não tem medo do diabo. Quem é livre espiritualmente não tem medo da morte. Porque a morte, para aqueles que é livre, ela se torna lucro. Porque aqueles que já recebeu a liberdade em Cristo, tem vontade de voltar para o seu lugar de origem. E o nosso lugar de origem é o céu. Porque nós nascemos de Deus. Deus é a fonte da vida. O nosso espírito foi dado por Deus. E é para lá que nós temos que voltar agora. Nós precisamos nos preparar para esse momento, que é um momento que nós nunca vamos conseguir descrevê-lo com palavras, com verbos. É um momento extraordinário que aguarda por você. Quando a gente chegar diante do nosso Senhor, e só vai poder ter acesso a Ele quem estiver livre. O que é que te prende? O que é que está te prendendo? Qual é o tipo de pecado que te aprisionou? Colocou você em uma gaiola, trancou pelo lado de fora. E você transparece que é livre, mas você sabe que você está em uma prisão. Você fala com todos, com alegria estampada nos lábios, mas você sabe que você está preso. O seu coração é você que precisa abrir. Mas essa cadeia que você porventura esteja preso,
A palavra de Deus é capaz de romper os ferrolhos, é capaz de abrir o cadeado, é capaz de arrancar os portões de ferro. É a palavra de Deus que tem esse poder. Mas a palavra de Deus só vai ter esse poder para agir dessa forma se lá do lado de dentro da prisão você abrir o seu coração e dizer: Jesus, eu estou aqui, meu coração está aberto, a minha mente está aberta, eu estou aberto para o novo do Senhor dentro do meu coração. Você pode ter certeza, se você abrir o seu coração para a ação do Espírito Santo de Deus, não existe cadeia, não existe ferrolho, não existe porta de ferro, não existe cadeado de ferro, não existe corrente de ferro que ele não quebre para alcançar o seu coração. Ele só quer que você abra. Você não precisa quebrar os ferrolhos lá fora, das cadeias que te prenderam. Você não precisa fazer isso. Você precisa apenas abrir o seu coração e deixa o resto com Ele. Ele vai fazer. O que é que te prende? O que é que te prende? É a mentira? É a mentira que te prende? Você não consegue viver sem mentir? Tudo você precisa colocar a mentira no meio. O que é que te prende? O que te prende é o que? É a pornografia? O que é que te prende? O que te prende é a deslealdade? É a infidelidade? O que é que te prende? O que é que está amarrando você? São coisas que às vezes estão escondidas nos recônditos da alma, que só você e Deus sabe, ninguém mais sabe. Mas o que é que está te prendendo? Jesus quer trazer liberdade para a sua vida. Jesus quer mudar a sua história. Sabe por que você precisa abrir o seu coração? É porque vai chegar um momento da sua e da minha vida que nós vamos ter que chegar diante da mesa do autor e consumador da nossa fé. Nós vamos sentar diante dele e vamos ter que prestar contas. Não tem A, não tem A, não tem B, não tem C, não tem o alfabeto, não tem desculpa. Chegará o momento em que vamos ter que estar diante dele. Por isso é melhor resolver as coisas agora. Por isso é melhor resolver as coisas agora. Por isso é melhor resolver as coisas agora. Pastor, mas eu estou tão enrolado, tão enrolado. Não se preocupe com o tamanho do enrosco que você se meteu. Abra o seu coração para a liberdade espiritual e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida em pouco tempo. Porque para Deus não tem nada impossível, para Deus não tem nada que não se resolva. Ele vai resolver. Você só precisa abrir o seu coração para que Ele faça. Lembra do que eu falei algum tempo atrás aqui? Eu disse, chega um momento na nossa vida que precisamos ser homem de verdade e mulher de verdade. Chega um momento que a gente precisa tomar algumas decisões, decisões essa que pode até desagradar A ou B, mas são decisões necessárias. Chega um momento que você precisa fazer igual aquele que estava jogando futebol e bateu com o pé numa pedra e a unha ficou
toda roxa e inflamou. Chega um momento que precisa ir no hospital. O médico vai pegar um aparelho, vai levantar aquela unha apodrecida, vai arrancá-la, vai passar o medicamento, vai enrolar um pano e vai mandar você para casa tomando antibiótico para você sarar. Chegará um momento na sua vida que você vai ter que tomar uma decisão séria. Ah, mas eu vou desagradar fulano, beltrano, ciclano. Não importa. O que importa é que você precisa tomar uma decisão. Resolva as suas pendências. Pare de enrolar a você mesmo e encontrar culpado para tudo e para todos. Resolva. Seja homem de verdade, seja mulher de verdade. Vai doer, vai cortar na carne, vai sarar. Ah, e a cicatriz que vai ficar, pastor? A cicatriz é para mostrar para você que um dia você precisou tomar uma decisão. Lembra daquele rapaz que era aleijado? E Jesus disse: pega a tua cama e vai embora. Por que Jesus não disse levanta e vai embora? Não, Jesus disse pega a sua cama e vai embora. Por que Jesus disse isso? Para que todas as vezes que ele olhasse para aquela cama, ele iria lembrar de onde ele saiu. As cicatrizes são necessárias para trazer à nossa memória que em algum momento da nossa trajetória a gente precisou tomar uma decisão séria na vida para que houvesse liberdade. Jesus quer libertar você. Jesus quer quebrar esses cadeados. Jesus quer quebrar essas correntes. Se você entender o que o Senhor disse, você vai ser bem-aventurado. Vai ser bem-aventurado. Finalizo dizendo para você o seguinte: não fique culpando ninguém. Resolva. Não fique endurecendo o seu coração e advogando em causa própria. Não faça isso. Se renda diante do Senhor e tudo vai terminar bem. Tudo vai terminar bem. Deus vai te ajudar. Deus vai te abençoar. Deus vai te ajudar a sair de todos esses problemas. Agora não esqueça, seja homem de verdade, seja mulher de verdade e tome a sua decisão para que haja libertação. Vamos orar. Senhor nosso Deus, é no nome de Jesus Cristo que nós oramos agora. Rogamos a Ti, ó Deus, a Tua bênção, a Tua graça, o Teu amor. Pedimos a Ti, ó Deus, que o Senhor venha nos ajudar. Venha nos ajudar, ó Deus, a vencer esses problemas. A vencer, ó Deus, as adversidades da vida. Papai amado, nos ajuda a tomar as decisões. Nos ajuda, ó Deus, a buscar essa liberdade em Ti. Nos ajuda, Pai. Abençoe a Tua igreja, abençoe o Teu povo. Nós rogamos a Ti a Tua bênção sobre cada um dos Teus servos e servas. Ajuda, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.